Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por esse jovem italiano, às vezes rouco, às vezes não, às vezes gripado, às vezes não, mas sempre do meu lado. E como crossfiteiro agora... Eita! Entregando o segredo do cara... É um segredo mesmo, até agora ninguém sabia. Não postei vídeos, não postei fotos no box. Sou um cara quase crossfiteiro, porque ainda falta eu pregar o crossfit, né? Que aí eu me transformo num crossfiteiro de verdade. Deixa eu que você comprar um tênis de crossfit, aí acabou. Aí é a conversão. Tá, vou pensar nisso. Aí você entra pra religião. Do lado de cá, né? O crossfiteiro recém-descoberto, né? Declarado. Fernando Bernini. O cara que é uma peça mutante no tabuleiro de xadrez. Você nunca vai saber o que quer dizer isso. Isso, hein, cara? Gostei disso aí, hein? Umas vezes peão, umas vezes cavalo, umas vezes rei. Nem sempre rainha. Uma hora eu tenho a importância de um rei, a versatilidade de um bispo, mas no final das contas eu sou um peão mesmo. É isso que eu sou. Mas é brincadeira, a analogia com o xadrez, você falou aí do peão, mas é só porque eu gosto de pensar em estratégia, mas no final de contas eu só me adapto às jogadas. Eu sou um bom brasileiro médio. E tem uma velha frase sobre xadrez, que é o legal do xadrez é esse, né? Que na hora que acaba o jogo, todo mundo vai pra caixa. Exatamente. Eu prefiro aquela nota do xadrez que fala o seguinte... que o maior inimigo no xadrez somos nós mesmos. E no final das contas, na vida, o maior inimigo que a gente tem somos nós. A gente se limita, a gente se priva, a gente tem várias questões aí. Mas deixa pra lá, vamos falar. Vamos lembrar que nós estamos com um convidado aqui, especialista no Papo da Socila, né? Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Olha só, minha voz aqui tentou até influir de uma forma mais devagar para anunciar de uma forma que ele merece. Ele que é bacharel em economia, trouxe a estágio de Sá para Belo Horizonte, foi diretor do Banco Rural lá nos anos 80, foi CEO e dirigiu mais uma porção, foi também, além de tudo, conselheiro, consultor. Doutor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Conta pra gente, quem és tu? Bom, eu sou nascido em Belo Horizonte. Meu pai faleceu aos 2 anos, quando eu tinha 2 anos de idade. Eita. Ele era contador de um banco e fomos morar com nossos avós em Bom Despacho. Somos 4 irmãos e lá eu me eduquei no 1º grau. Tive de trabalhar desde cedo. Meu avô era jornaleiro e com 5 anos de idade eu já vendia jornal, revistas, né, principalmente a revista O Cruzeiro. Daí que surge o meu grande interesse, principalmente pelas comunicações. Eu fui do movimento estudantil, fui líder estudantil, me rebelei à época contra o AI-5, criei já naquela época, 3 dias após o AI-5, um jornal chamado Liberdade, e desde então eu fui trabalhar em banco, comecei como contínuo. Naquela época, você tinha de fazer trabalhos mesmo de rua, tinha de ser achão. O contínuo era o famoso office boy, né? É o office boy, mas o office boy de hoje é diferente, porque naquela época a gente tinha de não só encerar banco, mas até lavar privada, etc, etc. O office boy, se for fazer o que fazer hoje, é desvio de função. Sim. A empresa está ferrada. E a partir daí, eu resolvi seguir minha carreira, mudando com 18 anos de idade já para outra cidade. Fui para Uberlândia, depois transferi para Belo Horizonte, depois fui para Manaus, lá fiquei durante 1 ano, voltei, fiz 3 cursos superiores, na PUC Minas, primeira turma de economia, de administração, ciências contábeis, depois me enveredei também para fazer alguns cursos de pós-graduação, e a partir daí, eu também me entusiasmei pela academia, pela área, principalmente de universidade, e fundei na UNA a primeira Faculdade de Comércio Exterior de Minas Gerais e a segunda do Brasil. E os primeiros cursos de pós-graduação em Comércio Exterior. Uau! Ato contínuo, eu trabalhava no Banco Safra, era chefe de departamento do Banco Safra, departamento de câmbio. Fui transferido para Londres para ser o diretor responsável pela agência de Londres. Mas não foi possível, porque houve a Guerra das Malvinas
E acabei, ao invés de ser o primeiro homem do Safra em Londres, acabei virando o quarto homem do Banco Safra em Nova York. Após um período, virei o principal executivo do Safra em Nova York. Foi um período muito tenso. Acho que poucos brasileiros tiveram a oportunidade de presenciar o que eu vivenciei lá. Um período da moratória, da dívida externa, alguns problemas dramáticos que eu vivi presencialmente. E tive também o privilégio de, quando mudar para lá, talvez eu seja um dos poucos brasileiros que conseguiram essa condição. Eu levei meus 3 filhos, uma, inclusive, eu fiz questão que nascesse aqui em Belo Horizonte, que nascesse, apesar de eu já estar lá, inclusive também fazendo um curso de pós-graduação em Filadélfia. Legal. Mas com 6 meses ela já foi para lá, juntamente com outros meus 2 filhos. Levei também toda a minha mudança, inclusive móveis, biblioteca e até minha empregada doméstica. Então foi um privilégio. Levou foi tudo, então. Fui morar numa das cidades de maior renda per capita dos Estados Unidos, uma cidade maravilhosa, chamada Scarsdale, onde mora hoje, inclusive, o Bill Clinton, né, que com a Hillary. A gente era praticamente, a casa quase que praticamente vizinhos. E um momento também muito rico e muito intenso na minha vida. Aí o banco se transformou efetivamente e exclusivamente num banco americano. Aí já não me interessava mais por causa das condições, né? E eu preferi voltar para o Brasil. Aí eu assumi uma vice-presidência do Banco Rural, fiquei pouquíssimo tempo, e assumi a presidência do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Fiquei um determinado período de tempo. Depois disso, eu assumi a presidência do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Fiquei durante uns 2 anos e depois assumi também a Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, Secretaria de Minas e Energia, a Secretaria de Indústria e Comércio de Minas Gerais. Saí do governo, aceitei um convite, não tinha disposição para trabalhar em empresa de Minas Gerais, até por causa de um conteúdo ético, ter sido parte de governo e ter ocupado postos chaves e tudo mais. Interessante. Aí eu fui para São Paulo, fui trabalhar no Grupo Odebrecht, como diretor financeiro internacional. Lá eu fiquei durante 2 anos, mas muito cansativo, porque eram viagens internacionais quase que toda semana. Se tem uma ideia, em 2 anos eu fiz 56 viagens internacionais. É muita coisa. E não é da forma que aproveita. Isso foi em quanto, Casalberto? Isso foi em 1991, 92. Ufa, não foi há 10 anos atrás, não, né? Não. Ai, maravilha. Aí saí e resolvi, né, montar uma corretora de valores própria juntamente com meus amigos. Veio o Plano Real, o grupo com o qual a gente participava era um grupo empresarial forte, achou mais interessante investir no próprio negócio, em função exatamente da demanda criada pelo Plano Real. Resolvemos, vendemos a nossa parte, e eu constituí um escritório de macroeconomia, um escritório de consultoria empresarial, voltado principalmente a indicadores macroeconômicos, projeções, estabelecimento de cenários macro, reestruturação de empresa, compra e venda de empresa, assessoria de uma maneira geral e principalmente na captação de funding internacional. Legal. Simultaneamente, a gente criou a revista Mercado Comum, a newsletter, Mercado Comum. Eu, em Nova York, eu tive a oportunidade também de ajudar o Grupo Gazeta Mercantil a criar lá em Nova York a newsletter deles. Eu já conhecia como é que era o formato e eu também escrevia muito para a Gazeta Mercantil. E no BDMG nós tínhamos uma publicação econômica, que era uma newsletter também. E quando eu saí, o presidente novo descontinuou essa publicação. Então, pessoal, olha, a publicação era muito interessante, todo mês, ao lançá-la, eu convidava uma figura ilustre, geralmente economista, um ministro, e ali se criava um ambiente muito adequado para discussão, principalmente da grande temática econômica nacional e internacional. E nós criamos a revista Mercado Comum, que agora completou 31 anos. No meio do caminho veio o convite
para que eu criasse a unidade da Estácio de Sá em Belo Horizonte. Seria a primeira, isso já no ano 2000. Foi quando eu aceitei, sem desfazer, claro, não como atividade principal, mas exatamente cumprindo o que eu julgo ser a minha missão, que é o lado também educacional, que eu acho que a minha maneira de contribuir com a sociedade é ajudando principalmente na questão da indução, não só do desenvolvimento, mas principalmente também da educação e principalmente da educação. Foi uma experiência muito interessante. Aqui começamos do zero, o primeiro ano a Estácio operou no meu escritório. O primeiro vestibular foi feito com a apuração das provas no meu escritório. A época não tinha aluno ainda, não tinha professor? Não tinha tudo nada, administrativamente funcionando no seu escritório. Zero comigo no meu Zero escritório. absoluto. Aí selecionei toda a equipe, todos os diretores, professores. Não tinha campus, não tinha? Não tinha nada. Tudo. A Estácio chegou aqui sem investir também um tostão. Que isso? Nós conseguimos tudo em 6 meses. Já estava lucrativa, já tinha praticamente em um ano tudo pago. Conseguimos excelentes parcerias, criamos um conselho consultivo formado só para as grandes personalidades de Minas Gerais, como o ex-presidente Itamar Franco, Zé Alencar, Eduardo Azeredo. Eu lembro disso, tem muito peso. Pessoas de muito peso. E ali a gente fez também, a exemplo do que eu já tinha feito no BDMG, onde eu tinha criado o BDMG Cultural. E foi Foi criação sua, inclusive, né? Sim, foi criação minha. E foi pioneiro, né, em todo o Brasil. Depois disso surgiu o Itaú Cultural, o Banco do Brasil Cultural e tudo mais. Na Estácio nós repetimos isso, né, criamos inclusive lá o Corredor JK, criamos a Casa de Cultura. Todo mês a gente chamava um músico, um cantor mineiro para fazer a apresentação. Criamos a Universidade, Arte por Toda Parte, que até hoje é a maior mostra coletiva de artes do Brasil, ou seja, tudo com o objetivo do aluno se familiarizar com a arte, com cultura. Então, criamos, após isso, eu fiquei 8 anos, quase 9 anos na Estácio. Ela foi vendida para um grupo empresarial, até então era uma instituição sem fins lucrativos. A gente conseguiu, aí, durante esse período, 18 cursos. Nós criamos aqui, em Minas Gerais, os primeiros cursos de tecnologia. Os tecnólogos de Minas Gerais até então não existiam. E fomos pioneiros também na criação de alguns outros cursos, como, por exemplo, de gastronomia. Foi. O curso de gastronomia foi pioneiro, o investimento... Aí você fala do curso de gastronomia e era impressionante para a gente o nível das pessoas que foram até esse curso. Sim. Nós costumávamos falar, principalmente nos bastidores lá da faculdade, talvez você não sabia disso, que os melhores carros do estacionamento eram dos gastrônomos. Sim. Que a gente brincava que eram os cozinheiros. Os cozinheiros estão ganhando mais que os advogados aqui. É um curso pioneiro que custou, na minha época, só de equipamento, o equivalente a 7 milhões de dólares. Uau! Ao que me consta, lá tem ainda uma câmara frigorífica que era a maior de Belo Horizonte. A exemplo da gastronomia, também foram outras várias atividades, como o próprio curso de comunicação. O nosso estúdio, né, tanto de TV quanto de rádio, não tinha nada a dever à Rede Globo. Era referência. Era de primeiríssima qualidade. Então foi uma experiência, além de ser gratificante, muito nos honrou, porque a maior parte desses cursos tinha um reconhecimento máximo em termos de qualidade, em termos de desempenho da parte do MEC. Para você ter uma ideia, o nosso curso de enfermagem tinha grau 5, igual ou superior da UFMG. Quando então foi vendida, perdemos o entusiasmo, não era meu objetivo aquilo ali ser atividade principal profissional. Aí me desliguei e continuei na minha trajetória, né, no meu escritório e também com o mercado comum. Então eu digo o seguinte, eu posso resumir a minha vida com 3 grandes paixões, né? A primeira grande paixão é a economia, eu sou um estudioso. A outra grande paixão é a comunicação, que são os veículos, né, que eu participei, que eu criei. E a outra é a educação, né, que militei nessa área por quase que 40 anos. Isso me possibilitou
abertura de vários horizontes, principalmente na realização de livros. Hoje eu tenho aí cerca de 16 livros publicados, uma boa parte deles sobre Juscelino Kubitschek. Talvez eu reúna um dos maiores compêndios sobre a vida do JK. Recebemos, inclusive, lá na Sociedade. Muito obrigado, tá inclusive. Muito orgulho. Eu já escrevi, são 4 livros, 7 volumes e mais de 5.000 páginas. É uma figura que eu acho que o Brasil ainda reconhece muito pouco. Então, em síntese, essa é a trajetória da minha vida, né? Sempre. Agora vamos lá, Casalberto. Nós estamos falando disso tudo, de um cara grande, poderoso, com muita informação, com muito estudo, mas com muita dedicação. Só que a gente vai rebobinar a fita lá atrás agora naquele garoto de 2 anos que perdeu o pai. Porque tem muita gente que fala assim, perdeu o pai, não tem oportunidade, não tem nada. E eu consigo perceber que você fez das suas perdas as suas maiores vitórias, e não só isso, você trouxe o legado à tona sempre. Porque como filho de um contador, você se transformou num ótimo economista. E como neto de um jornaleiro, você se transformou num excelente jornalista. Conta pra gente aí, de onde que você falou assim, eu preciso de fazer diferente, porque Belo Horizonte, aí de repente você foi pra... Nova York. Não, você foi para outra cidade do interior, que nós tivemos Socila. Uberlândia depois outra qualquer. Antes foi Montes Claros. Bom Despacho. Desculpa, Bom Despacho. Bom Despacho. Bom Despacho para... Olha só, você saiu de BH, que era grande, depois foi para Bom Despacho, e depois você começou a galgarear lugares mais grandes. Conta pra gente, como é que foi essa jornada aí do desenvolvimento pessoal? Não, é uma jornada muito dura, né, em que eu resumo minha vida dizendo, olha, eu trabalho. Inclusive fins de semana, madrugadas, e estudo. Uma busca principalmente de comunicação, de conhecimento e de dedicação, né, ao trabalho. Eu acho que o trabalho dignifica, o trabalho enobrece e é enriquecedor. Eu não tenho como lema, nem como tema, ganhar dinheiro. O meu lema é ampliar a minha visão através do conhecimento. Mas em algum momento o dinheiro foi necessário para você? Não, você precisava dele? Eu ocupei cargos, né, privilegiados, inclusive com alta remuneração. Não posso desconsiderar isso. Isso lá no topo, mas eu estou falando no início. E os meus investimentos também sempre foram muito altos. Mercado Comum é uma publicação cara. Exato. É uma publicação especializada, que se tem permanentemente de investir, e o mercado de Minas Gerais é muito restrito. Ou seja, nesses 31 anos eu ainda coloco dinheiro do bolso em mercado comum. Acreditando. Eu nunca recebi um tostão de salário, de remuneração, nunca tirei nada de resultado de mercado comum. É só colocando, por quê? Eu acredito. Investindo, né? Nessa força de comunicação e na capacidade das pessoas e de a gente alterar o curso do futuro, não do passado, porque esse já está posto. Definido. Né? Mas através de quê? De uma visão crítica das coisas. De uma visão, vamos dizer, isenta, de uma colocação das matérias como elas deveriam ser colocadas. Mas existe uma parcela de amor ali, um sentimento nobre? Porque 31 anos mantendo um projeto desse com muito carinho e com a mesma dedicação do primeiro. Eu tive lá no último prêmio, eu fiquei impressionado a sua dedicação, o carinho, o cuidado, você cuidando de todo mundo, apertando a mão de todo mundo. E detalhe, todo mundo foi se indo embora e você foi ficando com os garçons no final. Sim, é o que a gente faz, né? Nesse presente momento, inclusive, nós estamos encerrando um trabalho que começa no dia 1º de janeiro, que é a análise de praticamente 7.000 balanços de empresas estabelecidas em Minas Gerais. A gente concluiu ontem, e que esse ano nós estamos fazendo o 28º ranking de empresas de Minas Gerais. Com base nele, a gente vamos realizar, já está definido, o 26º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, melhores e maiores empresas de Minas Gerais. Isso para o mercado comum também. Pelo mercado comum. A data, inclusive, vai ser uma solenidade com um jantar de gala que ocorrerá no Automóvel Clube. Olha que exemplo do que foi o Top of Mind. Premiação. Mas dessa vez, né, se escolhe
a personalidade empresarial do ano de Minas Gerais, a empresa do ano e as empresas que tiveram os melhores resultados, tiveram os melhores destaques, maior respeitabilidade ao consumidor, maior equilíbrio econômico, financeiro, etc, etc. E ontem a gente definiu quem são esses vencedores escolhidos, eles já aceitaram. Olha, assim, por exemplo, a personalidade empresarial do ano é o Gustavo Werneck, presidente do Grupo Gerdau. Certo. E a empresa do ano é a Gerdau Açominas. Aí vem cerca de 40 empresas que foram selecionadas, cada um com seu destaque de cada setor, e depois disso origina-se a edição especial que vem com esse ranking, com detalhamento completo das 500 maiores empresas de Minas Gerais, por ordem alfabética, por setor, por rentabilidade, por patrimônio líquido. Ou seja, é um documento importante. É uma publicação que acaba virando uma referência, né? E também uma fonte de dado e uma fonte de informação. Agora conta pra mim, Casalberto, vamos falar dos meninos. Como é que era a relação com seus filhos? Você fala assim, nós vamos mudar. Agora é Nova York. Agora é Montes Claros. De repente essas mudanças. Uberlândia. Não. Nessa época, boa parte eu era solteiro, né? Uhum. Eu me casei após formar eu tenho a grande satisfação de dizer, fomos a primeira turma da PUC Minas de economia. E eu fui escolhido o melhor aluno, né? E tinha de trabalhar. Eu tinha de trabalhar de manhã, tarde, eu próprio pagava os meus estudos. Tinha de pegar o ônibus todo dia, isso aí. a Avenida Amazonas, e mesmo assim eu consegui passar em primeiro lugar. Qual que era a partícula que você usou ali, né, que te motivou a começar um projeto tão grande, mas de uma forma tão pequena? Você já tinha uma aspiração de que seria uma grande universidade, super respeitada, grande, que depois foi vendida por um super grupo internacional, acho que, se não me engano, foi o Croton, não é? Eu não lembro. Não. Foi um grupo, começou um grupo muito grande. Sim. Qual que foi essa partícula que você usou para começar daquela forma e não com um grande projeto, com uma grande concepção, como a gente está acostumado no mercado? Não, essa não foi a minha primeira experiência em termos de academia, faculdade superior, né? Eu tive a experiência da UNA, começar um curso que era o segundo do Brasil, no momento que o país vivia uma das piores crises do comércio exterior, com dívida externa e tudo mais. Então, essa experiência da UNA, ela me deu essa licença. Mas antes, eu já tinha também passado por algumas outras instituições em formação, como, por exemplo, a própria Fundação Dom Cabral, e várias outras, dos quais eu lecionava. Eu lecionei, inclusive, em cursos de pequena duração, de uma forma assim, com muito prazer. Então você não foi aventureiro, né, quando você foi fazer? Não, de forma alguma. Já tinha um background ali muito formado. E a Estácio, já naquela época, era a maior do Rio. Exato. E, de outro lado, a Estácio queria já crescer de forma significativa aqui em Belo Horizonte. Eu que retive, olha, principalmente na área de saúde. O último curso que a gente poderia já ter pedido... Medicina. O último é medicina, mas antes nós vamos criar aquele processo do envolvimento cultural, do aprendizado. Então, começamos com educação física, fisioterapia, enfermagem. Que sensacional. Uma construção de verdade. Sim, eu acho que a educação você não pode brincar. Uma base sólida, né? Não. Então, você tem que, como foi feito na Estácio, dar orgulho aos alunos de pertencer a uma instituição e que eles sejam respeitados pelo mercado. Inclusive, as pessoas chegavam na Estácio e recebiam uma camisa. Sim. Eu acho que justamente nessa construção da marca, do orgulho... Vista essa camisa, Estácio de Sá. Nós tínhamos um restaurante dentro da Estácio de Sá. Né? E dentro daquela minha visão ainda, de estudante. Eu nunca deixei de ser um estudante, né? E líder estudantil. Apesar de épocas diferentes, mas não no sentido assim de rebelde, mas de seriedade, de imaginar, olha, chegamos a criar lá exemplos dos laboratórios, criar assim, olha, conteúdos e que antecipamos o futuro. E eu acho que esse é o papel da academia, esse que é o papel da universidade. Eu lembro dos laboratórios de informática que tinha lá. Não é igual hoje, simplesmente vender diploma. Eu não compreendo essa realidade. Eu acho que a dinâmica tem que ser de qualidade e de busca eterna pelo conhecimento e pela inovação. É o que a gente tentou implantar. Eu acho que... Uma história maravilhosa. Eu não abro mão
meus conceitos. E como é que era com a sua família, mais uma vez, com seus filhos? Eles saberem que você era multifacetário. Uma hora estava ali, outra hora estava aqui. Não, eu tenho um orgulho de dizer que meus 3 filhos se formaram na Estácio. Olha que maravilha. Um deles, inclusive, fez pós-graduação, não mora no Brasil. Mas é um relacionamento, principalmente de filho, que é muito prejudicado, porque a minha dedicação era intensa, né? Na verdade, era um outro filho. Né? E muita viagem, né? Sempre viajei muito, principalmente internacionalmente. Basta dizer que, até pouco tempo atrás, eu era recordista brasileiro em reuniões de FMI e de BID. Eu participei de 18 reuniões internacionais anuais do FMI e do Banco Mundial. Esse ano até eu iria participar, mas acabei tendo que cancelar na última hora. Carlos Alberto, como é que você interpreta isso? Você entende que é um chamado? Você é uma pessoa para isso ou não? Predestinado, né? Não, eu não vejo nesta área, não. Eu digo o seguinte, eu busco. Eu gosto, né? Eu busco... É a minha cachaça. Eu busco aquilo que eu quero encontrar. Entendi. Então, eu fico vasculhando o dia inteiro. Minha ânsia por conhecimento, pelo novo, né, é muito grande. E minha curiosidade, eu me lembro que, principalmente quando eu dava algumas aulas de curso de pós-graduação, eu começava as aulas com os princípios básicos, né? Inclusive que justificavam as escolhas à época do homem que ia à Lua. Um dos primeiros quesitos era exatamente a criatividade. É você ter um bom desempenho diante do inesperado. Segundo é curiosidade. Principalmente você enfrentar uma lua que você não sabe o que tinha lá. E terceiro, o domínio da técnica e o conhecimento. Eu acho que são esses elementos básicos. Agora conta pra gente, eu fiquei sabendo que você tem uma coleção de vinil aí, muito renomada. Cara, como que você consegue tempo para poder mesclar entre hobbies, trabalhos, viagens o tempo todo e ainda colecionar? Como é que funciona isso? Não, de vinil até que eu tenho pouco. Vinil deve ter uns 3 mil. Pouco tenho eu. Pouco tenho eu, porque 200, 300. CD eu devo ter uns 5 mil. E de música mesmo, deve ter aí mais de 1 milhão. Conta pra mim esse gosto apurado. Como é que é esse negócio? Todas elas, inclusive, catalogadas, o que eu chamo de discografia, tratadas, né? Eu equalizo todas elas, tiro aquele vazio do início, fim, e seleciono também por autor e tudo mais. Bom, eu sempre fui um apaixonado por som. Eu tenho uma casa em Lagoa Santa que tem, inclusive, um auditório, também com estúdio completo. Eu tenho lá 46 equipamentos de som. Meu Deus! Por exemplo, desde o primeiro grande, né, que eu comprei, que é um Gradiente com caixa de som de Carvalho, potente o som, altíssima qualidade. Master 68, provavelmente. Não, Master 66. Master 66. Ainda com o toca-disco Polivox, né, com estroboscópio e tudo mais. Eu sou apaixonado por música. Né? Mas onde que arruma tempo? Conta pra mim, nessas viagens malucas. Sempre você acha. Sempre você acha. Sempre. É um momento de relaxamento, né? iPod. E sou um fanático por essas, vamos dizer assim... Excentricidade. Inovações, né, tecnológicas. Eu, por exemplo, eu fui um dos primeiros a trazer para o Brasil um telão. Projetão. Que eu tenho lá guardado até hoje, um trombolho. Mas trouxe na minha mudança, né? Olha, e guardo tudo isso. Eu ainda quero doar essas coisas todas para um museu da comunicação de Minas Gerais. Eu guardo de forma conservada, funcionando, desde os toca-fitas até os toca-discos, filmadores, né? Filmadores de X8. Agora conta para mim, mercado comum, como que apareceu na sua vida e o que você pensa para o futuro do mercado comum? Olha, o mundo ele é digital. O mercado comum tem N formas de crescer, tem N formas de romper barreiras, mas eu, pelo meu conteúdo, vamos dizer assim, de proteção, até mesmo de uma área do qual ainda não domino 100%, eu vou com muita cautela. Porque eu não quero ser mais um que vou vender. Como eu sempre coloquei como meu lema, não é ganhar dinheiro, é ter qualidade, ter conteúdo, né, e ser produtivo no sentido de colaborar com a sociedade, no qual eu insiro, no qual eu faço parte. Então, o mercado comum já tem que tomar sempre esses cuidados, de ter isenção e de não ir, por exemplo, apenas
na linha de busca de dinheiro. A gente tem sido muito assediado por causa exatamente desse público que a gente tem, principalmente das casas de apostas. Ah, é? E alguns de matérias pagas, inclusive com remuneração significativa. Nós não aceitamos, porque achamos que aquilo vai descaracterizar. Não faz sentido, né? Não é o propósito. Mudar o conceito. O nosso leitor. O nosso leitor também não é um vulgar. O mercado comum nunca foi colocado numa banca de revista para ser vendido. Aliás, ele nunca foi vendido. E é uma bela revista, vamos ser sinceros. Muito né? bem produzido. Porque esse não é o nosso objetivo. Nós queremos ter o formador de opinião. Não é aquele que aceita, né, a matéria como é. É aquele que é crítico, aquele que entende. Né? E por isso que o mercado comum diferencia. A gente publica coisas que a grande imprensa não publica, ou tem receio de publicar. A grande imprensa quer vender o que as pessoas querem comprar, o que elas querem assim ouvir. Que né? a gente nunca, praticamente, tem pouquíssimas vezes alguma publicidade de governo, seja principalmente do governo estadual. Agora deixa eu fazer uma pergunta, olha só para você ver. Você não falou de várias formações, mas não falou de formação mesmo de brand, de marca, de marketing. Mas você trata com muito carinho a marca de todos que estão vinculados a você. De onde que você tirou essa inspiração? E você fala assim, não, eu vou cuidar com muito carinho e com muita relevância. Minas Gerais tem uma característica muito interessante, né? O mineiro é desconfiado, ele é muito refratário a emitir sua opinião. Então, a questão de branding, a questão principalmente de marca, é uma coisa que ela é pouca trabalhada ainda no Brasil, eu entendo. E percebi essas novidades no mundo afora a partir de um momento em que começaram a quantificar o valor de uma marca. Não só pela questão do conteúdo, da venda do produto, mas da marca em si. Hoje nós temos aí algumas empresas, né, que o valor da marca é astronômico. E elas têm, inclusive, feito o trabalho no sentido até de contabilizar esse valor como um ativo. Exato. Um ativo intangível. Então, olha, não basta apenas ser conhecido, né? Tem que também você justificar o que é conhecido, e tecnicamente. Daí o objetivo de se criar a pesquisa. A pesquisa, ela sedimenta, solidifica e passa a ser um instrumental de ação para a própria empresa. Por exemplo, ela vai perceber muito claramente, ainda mais em Minas Gerais, por essas características, o que é que chama a atenção da marca. Qual que é o público, qual que é a faixa etária, qual a escolaridade, em que município ela está bem, qual bairro ela está mal. E com isso é fazer mudanças de rumo. Ou seja, é um excelente instrumental não só para o mercado comum publicar, mas para a empresa interpretar. Isso aí tem um valor que eu acho que é sensacional. Mas o próprio Top of Mind é uma premiação, um reconhecimento que acaba elevando, por vezes, o valor de uma marca. Sim, claro. Hoje, inclusive, o instituto com o qual a gente trabalha, ele se disponibiliza a inventariar e quantificar o valor dessa marca. Então, é um trabalho também de contribuição para a empresa. O outro prêmio é um reconhecimento pela performance da empresa. Um é a marketing, que é a marca, que é eminentemente conteúdo de venda, de marketing, de comunicação. O outro não. O outro é realmente... Eficiência mesmo. A eficiência, o resultado operacional da empresa. Carlos Alberto, agora deixa eu quebrar um paradigma aqui. É muito comum quando a pessoa fala assim, eu vou fazer economia. Todo mundo fala assim, esse cara não vai dar nada. Quando você chegou lá para o seu avô, para quem eram as pessoas que estavam falando assim, vou fazer economia, como que foi na sua família isso? Não, na verdade, o meu caso é um tanto quanto diferente, né? Porque eu fiz um teste vocacional primeiro. E, por incrível que pareça, o primeiro teste vocacional deu medicina. Olha. Mas a medicina voltada mais para o ramo de pesquisa. Aí eu parei, pensei, falei, olha, mas para a medicina eu tenho que parar de trabalhar, como é que eu vou me sustentar? A não ser que eu queira fazer igual o JK, né, que fazia medicina, morava em pensão, como eu morei em República, né, várias vezes, e trabalhava de madrugada. Eu falei, não, eu não tenho condição de fazer isso. Aí a segunda possibilidade era física, principalmente física nuclear, sempre voltada para a área de pesquisa. Pesquisa, né? desculpa. E terceiro deu economia ou administração. Aí a PUC lançou um curso pioneiro, que era um curso integrado em 6 anos de economia, administração e economia, e que era à noite.
Bom, foi o seu chamado. Com vontade Encaixou. De comer. É isso aí. E o que você vê, Carlos Alberto? Porque eu vi muito material, muita entrevista sua, principalmente na época, né, do governo, em vários outros governos, eu não vou falar qual governo. O que você vê de diferente do Carlos Alberto, que estudou economia lá atrás, para o que está acontecendo na economia hoje? Não vou nem falar de tratar como economista, não, mas uma pessoa que trabalha com economia, que está por dentro da economia, né, que estudou economia. O que você vê lá de trás para hoje? O que mudou? Ou se é que mudou alguma coisa? Hoje a gente continua com os mesmos temas, reforma tributária, né? Tudo bem, eu estou estendendo um pouco para política aí, não tão economia, mas o que mudou de lá para cá? Olha, mudou muito, principalmente em termos de oportunidade para o jovem. Uhum. Mas como assim oportunidade para o jovem? Eu comparo, por exemplo, da minha época, né? Já bem antes de formar, tinha oferta de emprego. Olha, eu tive convite para... eu já era, antes de formar, um especialista em câmbio e comércio exterior. Eu tive convite, por exemplo, para trabalhar na antiga Manes, né, que hoje é Valorec, na Fiat e várias outras empresas. Até chegar e falar assim, não é a minha aptidão trabalhar em indústria. Meu negócio é serviço, é banco, por aí afora. A economia mudou muito, né, principalmente nos últimos 30, 40 anos. E eu prefiro seguir as lições de JK, né? O país que está vivendo nesse período é um país que só anda para trás. É um país que eu costumo dizer o seguinte, que desaprendeu o que é crescimento econômico, desacostumou o que é desenvolvimento econômico. O país simplesmente anda para trás. JK pensava nisso lá atrás. Sim. E o que pensa hoje? E o período de JK foi um dos períodos mais ricos da história brasileira em termos de desenvolvimento. Hoje você não tem projeto de médio e longo prazo. Hoje você tem uma oposição atávica simplesmente para a estabilização da economia. Olha, a estabilização da economia é um caminho. O objetivo, né, o grande despertar do Brasil tem que ser o crescimento econômico, vigoroso, consistente, contínuo, sustentável. Né? E só se manter, né? Vai definhando. Né? O JK já tinha uma expressão que era da seguinte forma: país cuja economia não cresce é país condenado. É um país condenado à pobreza, à miséria, à ignorância. Nós temos exemplos disso. Que são considerados os maiores inimigos da democracia. Perfeito. Então, o país... É onde que o ditador se faz. Ele adotou, mais ou menos, o modelo, né, que foi adotado por Portugal durante a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, que governou Portugal por 36 ou 38 anos, e que, por sinal, era economista. Ele implantou lá um modelo da seguinte forma: economia estável, não tinha inflação, câmbio estável, contas públicas em ordem. Só que a economia de Portugal não crescia. No final do mandato dele, Portugal virou a economia mais atrasada da Europa. Vou dar um exemplo para vocês. Estou fazendo um trabalho, inclusive vou publicar na edição de novembro, de Mercado Comum. Em 1995, a economia brasileira era maior do que a da China. Olha só. Nós estamos falando 30 anos. Nós estamos falando há 30 anos. Hoje a economia chinesa é 9 vezes maior do que a brasileira. Não para de distanciar. Né? Sabe? Aqui você não tem. Olha, uma discussão. Incentivo para nada. Aqui ideologizou e politizou o debate, a discussão econômica. Isso é um engano, é um erro. É um retrocesso. Nós temos aqui uma taxa de juros que há mais de 30 anos afugenta qualquer investidor. Ela é o câncer que destrói a economia. Eu não sou contra a política monetária, por exemplo, de juros, mas juros não pode ser o único instrumento de uma política monetária em que eu chamo, inclusive, o seguinte, um problema de dosimetria. Hoje, por exemplo, o nível que está ainda vai aumentar. Vai aumentar agora, né? Hoje, vai aumentar novamente hoje. Não é por aí. Né? Essa política, já desde o século passado, praticamente nenhum país adota, a não ser o Brasil. Mas quando se fala em segurar a inflação, né, corrigir ali, tentar, né, diminuir o crescimento para diminuir a inflação, aí a ferramenta que a gente tem mais comum é aumentar, né, a taxa de juros. O que tá, é o último talvez, mas o que está mais errado aí nessa história toda? Eu posso citar vários outros instrumentos. Em primeiro lugar, uma definição, um conceito errado. Ela vem a partir de Milton Friedman, que declarou que a inflação é decorrência de um fenômeno meramente monetário. Ou seja, se expandiu moeda, cresceu a inflação. Mas a economia não é só isso. Tem outros componentes, como na época do Covid,
ficamos aí com problema de demanda. Aumentou-se gasto, subiu o preço de petróleo, em que não adianta você fazer um esforço para reprimir demanda. Pelo contrário, a demanda diminuiu. Então, taxa de juros é um dos componentes, mas não no nível que está. Tem outros. Por exemplo, você pode aumentar o IOF, Imposto sobre as Operações Financeiras, para quê? Para reduzir o crédito disponibilizado da sociedade. Você pode aumentar o depósito compulsório dos bancos. Você vai reduzir a base monetária que está na economia. Não é apenas taxa de juros. Tá bom, então vamos aumentar a taxa de juros nos níveis atuais. A repercussão maior é a seguinte: o governo vai pagar mais e vai aumentar a dívida, ou seja, é um processo. Uma reação contínuo. Em cadeia, né? Agora conta para mim. Eu faço uma outra proposta. Então mantenha os juros do jeito que está, mas amplie o imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações financeiras. Que não se fala, né? O que aí reduz, né, o que o governo diminui vai gasto gastar público. Com a taxa de juros. Mas não se faz isso, porque a política monetária do Brasil está contaminada pelos interesses, principalmente dos banqueiros e dos grandes investidores. Carlos Alberto, agora faz aí um chamado para a gente, aquela pessoa que quer empreender no Brasil, ainda mais você que empreendeu em vários lugares, por pessoas, e você foi empreendedorismo de si mesmo por onde que você passou. Que não é à toa que você foi destaque em vários lugares. Porque você aplicava o empreendedorismo naquilo que você fazia na empresa dos outros. Qual que é a dica que você daria para o empreendedor que quer empreender agora? O Brasil é um dos países de maior potencial de crescimento econômico, né, do mundo. Ele tem algumas características, como, por exemplo, uma população de 212 milhões de habitantes, relativamente jovem, né, comparativamente a dos outros países. Uma área territorial que é a quinta maior do mundo. Recursos naturais abundantes. E uma indústria, né, que é capaz de se locomover e de mudar com uma facilidade incrível. E com um outro detalhe, os hábitos de consumo da população brasileira são de primeiríssimo mundo. É comparável nos Estados Unidos. Não é igual, por exemplo, de um Japão, que não adianta você insistir, porque a propensão para consumo do japonês é muito pequena. E mais, você injetando um pouquinho mais de renda na economia brasileira, o consumo explode. Nós temos casos não muito distantes, como, por exemplo, do Plano Cruzado ou do Plano Real. No Plano Cruzado você faltou tudo. Por quê? Aumentou a renda da população. Você imagina, então, se essa renda aqui brasileira crescesse. Nosso próprio mercado é capaz de justificar isso. Agora, o Brasil tem várias encruzilhadas, né? Você tem aí um problema de insegurança jurídica que é brutal. Absurdo. Uau, é isso aí. Um sistema político partidário que, olha, ele manda mais que o Partido Comunista Chinês. Absolutamente ultrapassado, incompatível, né, com a grandeza do país. Você tem uma legislação trabalhista, meu Deus do céu, ultrapassadíssima, né? Ultrapassada, arcaica. Né? Vamos dizer aqui o seguinte: a quantidade de coisa penduricalho que tem. Não quero com isso dizer que eu sou contra, não. É o contrário. Eu tenho até propósito. A quantidade de vale, 10º, fundo de garantia, etc, etc. Eu me lembro na Estácio, a gente tinha 700 funcionários, nós tínhamos 6 funcionários só para fazer anotação e registro em carteira profissional. Super burocrático, né? Ou seja, olha a quantidade de impostos, né, que tem aí, de guia para recolhimento. Você tem que simplificar, você tem que desburocratizar, você tem que democratizar o acesso ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas podem distribuir até 10% do lucro no final do ano a seus funcionários. Maravilha. E deduzido o imposto de renda. Desses 10%, ela pode distribuir 5% daquele exercício e 5% vão constituir um fundo. Um fundo para investir na Bolsa de Valores ou nas ações da própria empresa, que será administrado pelos próprios funcionários. Ou seja, ali já se começa um processo de educação a investir no mercado de capitais. E com detalhe, o cara só vai poder sacar, como o nosso fundo de garantia aqui, etc, etc. É igual em termos, né? Porque aqui o rendimento Fernando, a gente vai precisar de uns 10 podcasts para conversar com esse cara aqui. Então, aqui é Bolsa Família, é Bolsa não sei o quê. Olha, essas políticas, não é que eu sejam contra elas, não. Mas existem hoje outros mecanismos. E eu continuo ainda insistindo. A melhor forma de você reduzir miserabilidade, concentração de renda, chama-se trabalho.
criar novos postos de trabalho, aumentar o nível de renda, etc., etc. E diminuir a presença do Estado na economia. A gente está caminhando no caminho contrário a isso. Exatamente. Né? Cada vez mais a gente está... Eu quero ver como é que você vai pegar ele agora no desafio. O Carlos Alberto chegou no final do papo da Socila e a gente tem 2 desafios para você, mas eu acho que você vai tirar de letra. Poxa vida, tô até triste, mas é bom que a gente já grava uma segunda temporada aí, né? O Carlos Alberto chegou no final do papo da Socila, a hora dos desafios. Você acha que isso aqui é algum desafio? Isso não é desafio para ele, não. Primeiro desafio, uma frase clichê, pra gente deixar registrado. E o segundo, uma música. O cara a música eu tô imaginando aqui. Música. Uma frase clichê e uma música pra gente colocar na nossa playlist. Mas você como um colecionador de música, entendedor de música, enfim, e com tanto conhecimento... Talvez o excesso de coisa boa pode levar ele Concordo à que dúvida. Na hora da gravação acaba dando um branco e tudo mais. Nós vamos ver agora. Mas, Carlos Alberto, vamos lá. Uma frase clichê e uma música pra gente colocar na nossa playlist. Eu gostaria de resgatar uma frase de JK. Uhum. A bandeira de todas as bandeiras é a esperança. Legal. O Brasil está perdendo essa bandeira. E a galera tá indo embora, inclusive, A né? gente precisa resgatar o quanto antes a esperança. Legal. Eu acho que, assim como as pessoas, né, países também vivem na esperança de dias melhores, de futuros mais promissores, etc., etc. Então, eu considero essa frase, além do seu conteúdo emblemático, muito importante. E eu acrescentaria também uma outra de JK. Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errei, devo voltar atrás e consertar. Massa. Muito bom. Agora, aquela música famosa, toda vez que toca... Vou falar, às vezes não é famosa. Aí eu vou te pedir perdão, que eu uso a mesma resposta, já usei, também para dizer assim, olha, qual é o melhor filme que você assistiu? Qual é o melhor livro que você já leu? Qual é a melhor música? Você é impossível. São tantos e tão bons. E tudo depende, às vezes, do momento. Do sentimento. Do feeling daquela hora, etc, etc. Eu costumo dizer o seguinte, o que você mais gosta de música? Porque é bom. Só isso. E não tem nenhuma restrição, em gênero, olha, antiga, samba. Só não gosto muito de funk, batiscata. Mas, Carlos Alberto, eu tenho um ranking das músicas. Eu sou também colecionador de vinil, adoro música digital. Eu sou apaixonado por música desde que eu me entendo por gente. Mas eu tenho lá meu ranking das músicas, né? Às vezes eu vou escutar no vinil e eu gosto muito de Miles Davis. Sou apaixonado com o trabalho de Miles Davis em vinil. Mas no digital eu gosto mais das músicas dos anos 90 e tudo mais. Então, mas você não tem aquela escalazinha de música ali que você deixa no ranking? O top of mind. Não. Eu o artista. gosto muito de músicas orquestradas. Legal. Não são músicas clássicas nem ópera, que também gosto. São músicas orquestradas, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Orquestra Tabajara, a Orquestra Commander. Lá fora nós temos muita coisa boa, que já não existem mais, principalmente na Alemanha. Max Greger, nos Estados Unidos, Ray Conniff, que eu acho que é insubstituível, tem coletânea completa de Ray Conniff. Olha, muita coisa boa, né? Eu gosto mais dessa linha, né? Agora, nada impede de eu ter um sertanejo bom, que tem ali um Roberto Carlos, né? Mas quem gosta de música é isso mesmo. Não tem preconceito com Reginando, esse tipo de cara música. é o Carlos Alberto. E aí? Então é isso aí, Gonçalo. Chegamos no final do papo da Socila e tivemos aqui hoje com o Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que não conseguimos extrair nem 0,001%. Nós vamos ter que marcar um segundo episódio. Não, tem que ser 2 horas. A gente entrar naquelas partes críticas dos apertos que ele passou lá em Nova York. Obrigado, Carlos Alberto. Foi um prazer você aqui no Papo da Socila e já estou assim, salivando por mais. Obrigado. Certo. Obrigado pelo convite. Estarei à disposição. Ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu.